A democracia não é feita apenas do processo eleitoral, ela não é feita apenas das maiorias políticas. A democracia pressupõe o respeito às regras do jogo, que se chama Estado de Direito, e ela pressupõe o respeito aos direitos fundamentais. E as maiorias políticas podem pretender mudar as regras do jogo para se perpetuarem ou podem violar direitos fundamentais. É para isso que existem tribunais constitucionais, para dar limite ao poder das maiorias políticas. Portanto, em todos os países democráticos do mundo, existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de limitar o poder político majoritário. Portanto, não há nada de muito extraordinário no fato de que aqui e ali surge algum grau de divergência ou algum grau de tensão entre os poderes eletivos e os poderes controladores da constitucionalidade. Nesse ambiente, no entanto, o Brasil tem uma peculiaridade que o distingue dos outros países, inclusive o da França. O Brasil tem um conjunto de peculiaridades. O primeiro, a Constituição brasileira, ela é extremamente abrangente. A Constituição brasileira, ela, como todas as constituições do mundo, ela organiza o Estado, o Brasil é uma federação, ela organiza os poderes, define as competências do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, e ela tem uma declaração de direitos, define os direitos fundamentais do povo. A Constituição brasileira faz isso e todas as constituições democráticas fazem isso. Só que a Constituição brasileira faz mais. Além de fazer o básico, ela também contém o sistema tributário, o sistema previdenciário, o sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de proteção ambiental, o sistema de proteção das comunidades indígenas, o sistema de interferência do Estado no domínio econômico, o sistema que rege os meios de comunicação social, o sistema de proteção da criança, do adolescente e do idoso, e por aí vai. Ou seja, a Constituição brasileira trata de muito mais temas do que as constituições do mundo de uma maneira geral. Isso faz com que, no Brasil, algumas matérias que em outras partes do mundo são da política, no Brasil elas são judicializáveis, porque trazer uma matéria para a Constituição é, de certa forma, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Para dar um exemplo concreto, na França, como na Europa, como na maior parte do mundo, a questão ambiental sempre foi tratada como uma questão política. Portanto, uma matéria para o Executivo e para o Legislativo. Isso está mudando, na França inclusive, mas sempre fora assim. No Brasil, não. No Brasil está na Constituição que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental das pessoas e a sua proteção é um dever jurídico do Estado. E, portanto, se um determinado governo congela o Fundo Amazônia ou congela o Fundo Clima porque não quer investir em meio ambiente e deixa o dinheiro parado, no Brasil o Supremo interveio e disse que tem que apresentar um plano e tem que gastar esse dinheiro enfrentando a mudança climática e enfrentando o desmatamento. Porque no Brasil essa não é uma questão política. Essa é uma questão constitucionalizada. Portanto, é preciso entender que o arranjo institucional brasileiro transformou em interpretação constitucional muitos temas que em outras partes do mundo são considerados puramente políticos. Além disso, no Brasil, diferente de outros países, existem diversas ações diretas que permitem chegar imediatamente ao Supremo. Nós temos ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de preceito fundamental. Em terceiro lugar, os legitimados a proporem essas ações no Brasil são dezenas, diferente do mundo. Então, pode propor ação direta no Supremo, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os partidos políticos com representação no Congresso, a Ordem dos Advogados do Brasil, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais. Portanto,
é preciso que um interesse seja muito desimportante para não se conseguir que pelo menos uma dessas entidades leve a matéria para o Supremo. De modo que, na vivência brasileira, quase tudo chega no Supremo, seja político, seja social, econômico, ético, e a gente julga desde interrupção de gestação de feto anencefálico até importação de pneus, porque esse é o arranjo institucional brasileiro. Por fim, é um modelo em que a gente julga na frente da televisão. Outro dia alguém disse, esse pessoal gosta de holofote. Não, a gente trabalha na frente do holofote. E, portanto, é uma circunstância brasileira que fez com que o Supremo tivesse uma visibilidade e o tornasse alvo, muitas vezes, do desagrado. Se você está decidindo as questões mais divisivas da sociedade brasileira, alguém sempre fica desagradado. Se você decide uma questão que envolve agricultores e comunidades indígenas, um dos dois fica chateado. Ou algumas questões que envolvem agronegócio e meio ambiente, um dos dois lados fica chateado. E são lados que vocalizam a sua insatisfação. Portanto, o prestígio e a importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública, porque a gente está lá para desagradar mesmo, muitas vezes, e é inevitável. Mas acho, honesta e sinceramente, que se tem uma instituição que serviu bem ao Brasil nos últimos tempos, sobretudo nos últimos tempos, na pandemia e na proteção das instituições democráticas, foi o Supremo Tribunal Federal. Portanto, no Brasil, como em todo o mundo, a questão da legitimidade democrática é passível de discussão, é passível de debate. O lugar de se debaterem os temas é no Congresso Nacional, mas é preciso que na vida a gente não se assuste com a assombração errada.